Bom, galera, ontem nós conversamos sobre os incêndios que estão aí devastando a Coreia do Sul e o assunto hoje é igualmente preocupante. Nós vamos falar de um terremoto que simplesmente arrasou ali a região de Mianmar e também a Tailândia. Então, por conta desse terremoto na Tailândia, alguns eventos foram cancelados. Os episódios que iam passar hoje dos Boys Love, né, dessas produções BLs, também foram canceladas ou adiadas. Enfim, aconteceram diversas coisas na região ali da Tailândia hoje, e é sobre isso esse vídeo. Simbora nós! Olá, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gabriela Ponte, mais conhecida como Cine Rock Girl, e hoje é dia de nós falarmos como é que tá a situação lá no Sudeste Asiático, né, gente? Infelizmente, essa notícia ruim aí, ali na região de Mianmar, de Tailândia, ali naquela região ali. Então, o que aconteceu? Esse terremoto foi de uma magnitude muito grande, né, 7,7, e atingiu Mianmar, derrubou prédio na Tailândia, deixou mortos, desaparecidos, tá uma loucura aquele lugar, tá? Então, só para vocês terem uma noção dos números, né? Assim, foi muito forte mesmo o baque, tá? Tanto que ele pode ser sentido na China também. Então, a TV estatal de Mianmar, em uma nota que eles dispararam ali via Telegram, afirmou que pelo menos 144 pessoas morreram e 732 ficaram feridas pelo terremoto nessa sexta-feira. Na Tailândia, os tremores derrubaram um prédio de construção em Bangkok, onde equipes de resgate iniciaram buscas por 110 desaparecidos nos escombros. Olha que coisa, né? E pelo menos 8 pessoas tinham morrido até então, como informou aqui o governo tailandês, tá? Então, o epicentro do temor foi, de fato, em Mandalay, né? Que é uma região central ali de Mianmar. E assim, gente, essa magnitude é considerada muito alta. Um dos fatores que agravaram a força do abalo foi a pouca profundidade do epicentro, que ocorreu a 10 quilômetros do solo, né, 10 quilômetros para baixo aí da Terra. Isso fez com que o terremoto fosse sentido com muita intensidade. Então, gente, é realmente um incidente de grandes proporções. E isso, obviamente, vai afetar o mundo da música, o mundo do entretenimento tailandês. Por isso que eu gostaria de falar aqui sobre cancelamento de alguns eventos, sobre alguns episódios de BLs que não vão passar por conta desse incidente aí. E eu também quero falar o que aconteceu com alguns atores de BLs também como consequência aí dessa notícia. Só para vocês terem uma noção do ocorrido, esse vídeo mostra como a população estava em pânico, né? E deixou um hospital, todo mundo saiu do hospital, aquela coisa toda. Essa água aí, de uma piscina que tinha na parte de cima do prédio, né, na cobertura do prédio, derramando água como se fosse ali uma cachoeira, né? E essas pessoas aí estavam num hospital, né? Então estava sendo evacuado o prédio. Então, enfim, pacientes, médicos, todo mundo ali saindo do hospital, né? Gente, assim, realmente foram momentos muito tensos, né? E as pessoas correndo com medo, evacuando o prédio ali, os vidros balançando com muita força, né? A água ali, ó, na cobertura, a piscina da cobertura, a água caindo, ou seja, apavorante, né, gente? Eu nunca passei por essa situação de um terremoto, mas eu ficaria, assim, muito abalada, né? Aqui dá pra ver mais alguns vídeos, né, no G1, eles mostraram de novo essa cena aí muito impactante da água caindo lá do prédio, né? Esse foi o prédio que foi totalmente destruído, né, pelos tremores, e todo mundo que estava trabalhando nessa obra saiu correndo. Você vê a violência do terremoto, né, a fumaça passando ali bem forte por eles, né? E as pessoas evacuando os prédios, todo mundo ali com celulares filmando, não estava entendendo o que estava acontecendo. E olha os escombros, gente, olha, que cena devastadora, né? E isso no centro de Bangkok, tá? Porque realmente Mianmar tá assim, tudo foi abaixo, gente. Prédios, casas, tudo. Assim, realmente vai ser muito esforço para poder colocar isso de pé de novo, né? Então, o que a gente pôde ver na internet foram diversos atores de BL se pronunciando se eles estavam seguros ou não, o que estava acontecendo naquele momento. Então, aqui são tweets de 2 atores, só para vocês entenderem o contexto, do Jeff e do Barcode, tá? Então, o Barcode falou o seguinte: estava em um prédio alto, estou com ferimentos
leves, ou seja, ele foi de fato atingido aí pelo terremoto. Estou segura agora, peço a cooperação de todos. Por favor, que vão para um lugar aberto, por favor, fique seguro. Aí o Jeff falou o seguinte: como você está? Você está bem? Por favor, responda-me online. E aí o Barcode falou assim: estou aqui, Pi. Só fui ajudar a evacuar as pessoas. Ou seja, o Barcode, mesmo estando machucado, ele ainda parou para ajudar as outras pessoas a evacuarem o prédio, porque ele estava num prédio alto, né? Então o Jeff Satur aí conversando com o Barcode. Gente, assim, que loucura, né? Foi o que eu falei ontem dos incêndios. Incêndios devastam tanto ricos quanto pobres. Terremotos devastam tanto ricos quanto pobres. Nessas horas, nós somos apenas pequenas pecinhas pequenininhas nesse grande universo que parece que tá lutando contra a gente, né? Ou seja, na verdade estão revoltados com a gente. A natureza tá revoltada com a gente por causa da devastação que a gente provocou nela e ela tá só revidando, né? Isso é que eu acho, mas tudo bem. Vamos falar de outros atores aqui também. Bom, a GMM TV, que é uma grande produtora aí responsável por BLs, divulgou o seguinte: devido ao terremoto, né? Obviamente afetou a segurança do local do evento e as viagens dos participantes. A GMM teve que cancelar todas as atividades que estavam programadas aí, envolvendo todos os artistas do dia de hoje, né, até que a situação volte ao normal. E a gente acredita aí que dia 29 de março, ou seja, amanhã, a situação ainda vai estar bastante crítica, tá? Então, a produtora falou que tá pedindo para que todos priorizem a segurança de si mesmos, né, de suas famílias, mantenham-se informados por meio de fontes confiáveis, sigam rigorosamente as instruções das autoridades relevantes. Então, eles agradecem ali, sinceramente, a compreensão e a cooperação do público, né? Então, o ocorrido também acabou nesse pronunciamento da Star Hunter, né? Que também anunciou o seguinte: a Star Hunter Entertainment e a SF World Cinema Central World priorizam a segurança de todos os fãs. Portanto, lamentamos anunciar o cancelamento do evento Flirt Milk The Series episódio final, agendado para amanhã, sábado, dia 29 de março. Pedimos sinceras desculpas pelo ocorrido, aquela coisa toda, né? Então, ou seja, mais um evento aí que foi cancelado por causa do terremoto. O West, né, que é um dos atores ali do Tamipô, falou o seguinte: eu saí do prédio, não se preocupe, cuide-se, encontre uma área segura primeiro caso haja um tremor secundário. Mas aqui, atores que ficaram falando no X e em várias redes sociais sobre o ocorrido, né? Estou seguro, depois do exame vou pegar o elevador. Eu me senti tonto no começo. Ele achou que fosse uma tontura, gente, olha isso. Que coisa! Pensei que poderia ser por causa da baixa taxa de açúcar no sangue e então alguém disse que era um terremoto. Pela primeira vez na minha vida, onde vejo, né, que as paredes dos edifícios estavam rachadas diante dos meus olhos. Espero que todos estejam seguros, né? Nossa, que situação, né, gente? Essa foi a declaração aqui do Pond, né? Vamos ver mais aqui. Jeff Satur falando: estou seguro, como vocês estão? Estou em um prédio alto, saí do perímetro do prédio, aquela coisa toda. O On também, né, que fez Kidnap, falando: estou seguro, não se preocupe, desejo que todos estejam seguros também. De qualquer forma, espere para ver e tenha cuidado após o choque. Para os fãs de Mianmar, espero que todos estejam bem, por favor, fiquem seguros, e colocou algumas orientações de segurança. O West também postou orientações de segurança, o Dunk também postou algumas ali dicas de segurança, né? E aqui tem mais vídeos, né, dos prédios balançando, aquela coisa toda. Então, gente, é basicamente isso, né? Olha como é que esse trem, esse metrô aí sacudia. Que loucura, né? Muita loucura. Então, assim, gente, realmente não tá fácil pra Ásia, né? Aqui a gente pode ver também mais um cancelamento de um evento, né? Ou seja, um meet and greet que ia ter com o Net e o JJ, né? Que também foi cancelado aí por causa disso. A produtora do Mundo TV, mesma coisa, né? Por conta aí do terremoto, vamos, né, fazer com que os nossos artistas fiquem seguros. Então pedimos a todos que acompanhem a situação de perto, cuidem-se, vamos cancelar aí todos os trabalhos de hoje, aquela coisa toda. Falei com relação aos BLs, né, devido ao terremoto, a GMM falou o seguinte, né,
que a transmissão da série Sweet Tooth, Good Dentist, episódio 2, vai ser adiada para sexta-feira, dia 4 de abril. Em seu lugar, o episódio 1 será reacejado hoje à noite na GMM 25. Da mesma forma, o lançamento do videoclipe Make Me Smile, a trilha sonora original de Sweet Tooth Good Dentist, também será adiado para sexta-feira, dia 4 de abril. Ou seja, é isso, né, gente? Não tem como, numa situação em que eles estão, passarem coisa inédita agora na TV, né? Agora também aconteceu uma coisa meio chata, né? Que foi o seguinte: o Gemini, antes de saber da gravidade do terremoto, publicou um vídeo brincando com relação ao tremor, né? E obviamente, depois que ele viu o grande impacto que isso estava tendo na Tailândia, ele se desculpou aí com o público. Estou organizando doações para enviar a hospitais. Estou muito preocupado com todos. Nunca tive mais intenções. Peço desculpas de coração. Esse foi o discurso dele, né? Então, lendo aqui na íntegra o que ele falou. Peço desculpas pelo vídeo que postei. Eu estava no aeroporto prestes a viajar para um evento no exterior. Naquele momento eu admito que eu não percebi a gravidade da situação, pois estava no andar inferior do aeroporto, onde a vibração foi menos intensa. No entanto, assim que falei com a minha mãe e vi as notícias nas redes sociais sobre a força do terremoto e os danos causados, fiquei chocada e me senti muito mal. Por isso apaguei o post imediatamente e fiz um alerta para que todos tomassem cuidado. Meu objetivo sempre foi ajudar e garantir a segurança de todos. Agora que acabei de me desembarcar, já entrei em contato com minha mãe, estou organizando doações para enviar aos hospitais. Estou muito preocupado com todos, nunca tive mais intenções. Eu apenas fui ingênuo ao postar sem compreender a gravidade da situação. Peço desculpas de coração mais uma vez e agradeço os conselhos. Isso foi um grande aprendizado para mim, espero que todos fiquem bem. Então, as opiniões acabam ficando divididas porque tem gente que ele achando que ele foi muito sem noção, que ele não deveria ter falado nada, não se deve brincar com uma coisa dessa. E outros foram mais compreensivos do tipo, o cara não sabia o que estava de fato rolando. Ok, beleza. Então as opiniões estão meio divididas, né? O mesmo aconteceu com o Pond, que ele também tinha feito uma publicação que brincava com relação ao terremoto e ele também soltou uma nota de desculpas em seguida. Admito que fiz a publicação e a postei sem pensar, devido à minha própria empolgação. Eu não refleti cuidadosamente o impacto que isso poderia ter em outras pessoas que foram afetadas por esse incidente. Peço desculpas do fundo do coração. Mesmo tendo apagado a postagem imediatamente, eu entendo que algumas pessoas já viram e se incomodaram. Então peço desculpas mais uma vez. Então, gente, é isso, né? Tanto o Gemini quanto o Pond se desculparam e eles postaram isso no momento inicial da coisa. Eles não tinham visto a repercussão daquilo, não tinham entendido direito o que estava acontecendo. E outra coisa, né? Em Mianmar foi o maior impacto. O que aconteceu na Tailândia foi apenas uma reverberação da coisa. Não foi o epicentro lá na Tailândia. Então, em diversos lugares da Tailândia foi um tremor leve. Não chegou a ser um tremor tão pesado, né? Como a gente viu ali no centro de Mianmar, né? Então, assim, dependendo de onde a pessoa tá, vai sentir mais ou vai sentir menos, né? É muito difícil você brincar online quando você é uma pessoa pública, né? Tudo que você fala afeta muitas pessoas, né? Então é óbvio que eles têm que ter um cuidado aí redobrado com relação ao que eles postam, né? Bom, então, gente, a gente vai vendo aí, de acordo ao tempo vai passando, os outros eventos que foram cancelados por conta disso, né? O próprio grupo Boy Next Door cancelou o show em Bangkok, né? Devido ao terremoto. Esse show ia acontecer no dia 29. Então, a KOZ Entertainment, que é a agência do grupo, né, anunciou que o show, que faz parte da sua primeira turnê Knock On Volume 1, será cancelado devido ao recente terremoto. Então, eles soltaram aqui uma nota de sinceras desculpas aos fãs que estavam ansiosos aí pelo show, mas aí eles pedem compreensão, a gente vai fornecer informações sobre o processo de cancelamento em um anúncio separado, e aí eles, inclusive, expressaram as profundas condolências a todos os afetados pelo terremoto. Esperamos sinceramente que todos tenham ali segurança, uma boa recuperação. Então, assim, eles também tiveram essa preocupação em informar que os artistas e a equipe estão seguros no momento e estão tomando medidas para retornar para casa com segurança. Ou seja, os meninos do Boy Next Door já estavam em Bangkok quando aconteceu esse lance todo aí, né, gente? Então, assim, é muito triste, né, o que os coreanos e o que os tailandeses estão passando nesse momento. Bom, em desdobramento com relação aos incêndios da Coreia do Sul que eu falei ontem, a gente pôde ver numa informação aqui de hoje, né, que choveu
né, para ir para o bem da Coreia do Sul, mas mesmo assim a chuva ainda não foi o suficiente para apagar todo o incêndio, tá? Só para vocês terem uma noção. Mas aí é um pedaço totalmente devastado, né? Restos do templo Umramsa, não sei como é que fala isso, mas deve ser assim que fala, completamente destruído, né, gente? Então, assim, que bom que choveu, pelo menos, né? Uma parte ali, uma região, uma parte da região que foi afetada teve essa chuva aí, ajudando a apagar uma parte do incêndio. E a gente também tem a notícia de que mais ou menos 40 mil pessoas estão desabrigadas. As chamas destruíram mais de 2.240 casas na zona rural da população envelhecida e devastaram mais de 35 mil hectares, o que os transforma nos piores incêndios registrados na história da Coreia do Sul. Bom, se você abrir o Google Maps, você vai conseguir ver onde a região ali, né, a região que está mais afetada pelo incêndio, né, há toda essa região avermelhada aqui, né? Então tá escrito aqui: incêndios florestais, Gyeongsang do Norte, área estimada do incêndio atualizada a 1 hora, ou seja, pega toda essa parte vermelha aqui e também pega essa parte vermelha aqui até mais próxima aqui do oceano, né? Que também foi atualizada há mais ou menos 1 hora atrás. Ou seja, é uma grande região, né, gente? Se a gente for olhar aqui a Coreia do Sul de cima, né? Ó, essa é a Coreia do Sul toda, né? E essa região vermelha toda aqui é que tá rolando incêndio, ou seja, é muita coisa, gente. É quase como se fosse um estado inteiro do Brasil, é como se fosse isso, né? Que loucura! O próprio governo brasileiro também se compadece aí com o acontecido, né? O Ministério das Relações Exteriores soltou uma nota à imprensa agora há pouco, né? Hoje, né? Dizendo o seguinte: o governo brasileiro une-se ao povo da Coreia do Sul para lamentar os trágicos incêndios ocorridos nos últimos dias na província de Gyeongsang, né? E faz aí votos para que possam ser rapidamente debelados. Ao expressar suas sentidas condolências às famílias das vítimas, o Brasil deseja que todas as comunidades atingidas possam recuperar-se rapidamente. Então, eles botam aqui à disposição um plantão consular da embaixada em Seul, né? Colocam até o número aqui do WhatsApp, permanece em funcionamento para atender nacionais em situação de emergência. Não há, até o momento, notícia de brasileiros mortos ou feridos por conta dos incêndios, né? Também foi lançado aqui na tarde de hoje um anúncio também com relação ao terremoto em Mianmar, Tailândia e região. Falando ali de toda a região que foi afetada pelo terremoto, né? Que o governo brasileiro tomou conhecimento com pesar desse terremoto que atingiu a região de Mianmar e parte da Tailândia, Laos, China e Índia. Ao expressar condolências às famílias das vítimas e votos de plena recuperação aos feridos, o governo brasileiro solidariza com os governos e os povos atingidos. Colocou também à disposição plantões consulares das embaixadas em Bangkok, Nova Delhi, Yangon, consulado-geral em Chengdu, e estão em contato com as comunidades brasileiras em funcionamento para atender nacionais em situação de emergência. Não há até o momento notícia de brasileiros mortos ou feridos. Bom, pelo menos a gente tem essa grande notícia, essa, né, feliz notícia, né, de que pelo menos nenhum brasileiro tenha sido afetado aí, mas obviamente eu me solidarizo completamente tanto com a Tailândia quanto com relação à Coreia, com relação a Mianmar, com relação à China, à Índia, a Laos, enfim, gente, toda essa região aí asiática que vem sofrendo aí com esses incidentes, né, que eu tenho certeza, gente, que é devido a tudo que a gente vem falando nos últimos vídeos, né? Aquecimento global, essas mudanças climáticas que a gente vem vivendo, né? É realmente muito triste a quantidade de pessoas atingidas por conta aí desses desastres, né? Então, eu vou encerrando por aqui esse vídeo, desejando que a coisa volte ao normal logo, né, gente? Porque... ai... tá, eu já tava achando os incêndios da Coreia do Sul muito, agora ainda mais esse terremoto, ai gente, pelo amor de Deus. E ainda falaram assim, ainda perguntaram, né, a possibilidade de tsunami, meu Deus, gente, assim, realmente, né, tremor em terra, também pode acontecer tremores na água, né, então assim, mas até agora ainda não teve nada aqui que pudesse dar a entender que haveria algum tsunami ou algo do tipo. Mas assim, gente, se tiver mais alguma notícia sobre esse assunto, eu volto aqui, tá? Vou ficando por aqui, um beijo e tchau, tchau.